Oi, pessoal, hoje nós vamos falar de potabilidade de água, ok? É uma coisa muito importante na indústria de alimentos e também saber que a água não pode ser um vetor de contaminação dentro da indústria, ok? Mas isso nós vamos continuar depois da vinheta. Hoje o assunto é potabilidade de água, né? Então, o que nós temos que nos preocupar com a água dentro da indústria de alimentos, né? E esse é o nosso tema. Sabemos que, na verdade, a água, ela é um vetor, né? Pode ser um vetor de contaminação. Então, a importância dela dentro da empresa é essencial, né? Não só ali em relação à tubulação, em relação ali ao processo do alimento, mas também ao colaborador. Na verdade, a água, você tem que fazer o controle dela até na preparação de sucos, na parte do refeitório, né? Mas também está muito ligada à potabilidade de água, à limpeza das caixas d'água, né? E a gente sabe que é importante, existem regras ou metodologias para você fazer uma boa higienização, né? Então, dentro da indústria, a responsabilidade é ali da própria empresa. Uhum. Porque até a entrada da empresa é essa Sabesp, aqui no caso de São Paulo, né? São Paulo Sabesp, São Paulo ok? Sabesp, ela é a responsável de enviar ali, né? De fornecer uma água que seja livre de qualquer tipo de contaminação. Mas do portão para dentro, a empresa tem que ter todo o cuidado para não levar até o seu produto final ou até o funcionário um produto ali contaminado. E aí envolve tubulação, caixa d'água, como você falou, né? Uhum. Nós falamos potabilidade, né? Mas na verdade é água própria para consumo, né? Uma forma de falar fácil, né? Uhum. A água própria para consumo. Principalmente quando a gente utiliza ela nos produtos, né? Dentro da empresa, a água ela entra em N momentos, né? Uhum. Higienização, banho, limpeza dos equipamentos, de utensílios, né? E no produto, né? Principalmente se nós pegamos uma indústria que produz molhos, né? Produtos com alto teor de água, né? Então você imagina se você vai preparar um produto que contém lá 70%, 80% de água e a água não está boa, né? Então é uma preocupação importante, né? Mesmo daqueles que consomem menos no produto, mas aqueles que consomem mais, a preocupação tem que ser maior, né? Além de ser legal, né, Alice? Ser uma Isso. exigência legal isso daí. Falando um pouquinho sobre a parte de legislação, nós precisamos obedecer a que está em vigor agora, que é a portaria 888, certo, Ok. Luiz? E que é a instrução, como que era mesmo, Luiz? Eu até anotei aqui para não esquecer. A primeira é a portaria consolidada número 5. Isso. A segunda, tô colocando em ordem cronológica, tá? A segunda é a portaria 888, que você citou, né? Que ela é de 2021, em maio. E a terceira é a portaria 2472, que ela fez algumas correções na 5, né? Que nós observamos, que ela também é de 2021 e ela saiu em setembro. Então essas são as 3 portarias aí que a gente tem que dar uma olhada quando a gente fala de potabilidade de água, né? Tem todo um trabalho, né, Alice, que o país está fazendo, né? Vigiágua, Ciságua, né? Tudo isso, pessoal, Pessoal, isso aí tá lá na internet, na Anvisa, vocês procurem que está lá disponível tudo que a gente está falando. Mas o trabalho que eles fizeram, né, para manter isso tudo sob controle, fiscalizar, né? Se você entrar no portal e vasculhar um pouquinho, você busca muita informação, né? E isso nos garante água até a portaria, né? Na hora que chega o registro lá, o medidor, né? Uhum. Dali pra frente, como a Raquel comentou, tá dentro da responsabilidade do controle de qualidade da empresa, de manter a água potável, né?
E sabemos também que a análise tem que ser, no mínimo, semestral. A higienização das caixas d'água também, semestral, né? Então, tem que ser um sistema, você tem que fazer a gestão da água dentro da empresa. E eu acho que um detalhe importante é a gente identificar as caixas d'água que tem, né? Que eu acho que a partir do momento que você tem um pessoal da construção predial que sabe para onde vai essa água, muitas vezes você tem uma caixa d'água no setor, mas não é ela que abastece o próprio setor. Sim. Então, se você fizer o fluxo de todas as caixas d'água, você consegue fazer a identificação daquela água naquele ponto que você tem necessidade, né? De fazer essa análise. Então, é muito importante identificar as caixas d'água. Outro ponto importante é a substituição que nós tivemos das caixas d'água. Isso não é de agora, né? Mas a gente sabe que ainda muitos conservam ainda as caixas d'água de amianto. E que não pode. Por favor, não pode. E que todos têm que trabalhar para ir substituindo pelas caixas d'água de plásticos, né? Que esse plástico PVC, Fibra, plástico, outros materiais foram Isso. desenvolvidos, né? Exatamente. Uma coisa que às vezes o pessoal também não se preocupa é a parte de filtros, né? E nós sabemos Bebedouros, filtros, os bebedouros, né? galões de água, né? Tem empresa que compra galões de água e também, né? Então não é só isso, né? Para poder fazer a análise, né? Que eu acho que você... Exatamente. Que nem a Alice comentou. Eu me recordo que nós tivemos um problema na empresa que nós trabalhávamos e era uma tubulação antiga de ferro, né? E estava degradada e começou a comprometer a água. Então, que nem a Alice comentou, que você tem que saber aonde quais são as caixas d'água, por onde a rede de abastecimento passa, né? Os bebedouros, existem hoje indústrias, empresas que são especializadas na questão da limpeza do bebedouro. Ok. Então, eles vão periodicamente, eles fazem toda a higienização, trocam filtro. Então, as indústrias, elas têm que contratar, isso é para o consumo, né? Tá, o consumo ok. humano ali. Então, existe, né? Hoje já existe isso, né? Essa contratação, aí eles colocam a data, quando que tem que limpar novamente, para poder manter ali a água livre de qualquer tipo de contaminação. Se tem alguma parte ali, igual você falou, né? De corrosão, né? Ou alguma parte que fica ali uma aguinha parada, que também, né? A gente tem que pensar no mosquitinho aí da certeza. dengue, né? Então, tudo tem que ter essa preocupação, né? Exatamente. Com o funcionário. E quando eu lembro também, sempre falamos de procedimento, né, Alice? Então, quando tem que ter uma periodicidade, tem que ter um procedimento. Como é que eu faço a higienização, né, das caixas d'água ou dos bebedouros, né? A Raquel citou que você pode contratar uma empresa, sim. Mas eu também posso fazer, dependendo do tipo de bebedouro que tem. Mas você tem que se preocupar em criar um procedimento de uma forma que o bebedouro fique higienizado corretamente, para que ele não seja um vetor de contaminação para a água que está vindo boa. E para elaboração de documentos, contrate a RAL. A RAL tem toda a experiência nessa parte, a gente pode estar ajudando você aí também. Quando você faz um procedimento da limpeza das caixas d'água, é você programar o fechamento delas dias antes, né? Até para que você não perca toda essa água que está acumulada na sua caixa. Dentro da indústria de alimentos, tudo tem que ter os seus POPs. Na verdade, os procedimentos têm que ser claros para todos, né? Formulários preenchidos. Formulários preenchidos. Checklists ali com data, a numeração da caixa d'água que é importante. E falando de potabilidade de água, a gente sabe que é uma questão de saúde pública. Com Imagina certeza. você não dá valor a isso, você não dá importância a isso e tem ali um roedor lá dentro, insetos que causam algum dano ali à saúde da pessoa, aí vê que, né, o funcionário, né, os colaboradores passando mal, ou mesmo a população, porque o produto ele é produzido com aquela água, né? É tão interessante o tema que a gente está falando, que é potabilidade de água. Você lembra que nós tínhamos que cuidar até da água do bombeiro? Vocês lembram disso? Sim. Né? A água, se ela fica parada, a água do bombeiro é uma caixa. Hidrante, Toda empresa de grande porte do tem que ter uma caixa grande para caso de incêndio, né? Então, se você não cuida dessa água, ela estraga.
ela contamina e ela pode virar um vetor de contaminação dentro da empresa. Então é importante que a gente sempre olhe as caixas d'água, né? Você já olhou as suas caixas d'água? Elas estão todas em ordem? Né? Tem alguma coisa que não deveria estar lá e está? A gente está trazendo para vocês a importância da potabilidade de água dentro da sua empresa. E o que isso pode causar à imagem da sua empresa, ao seu produto, ao aparecer na mídia, né? Eu não queria falar, mas hoje está aí em todos os portais. Temos hoje Fugini, né? Que infelizmente ela teve falhas de BPF, né? É um assunto que nós também já tratamos aqui no canal. E potabilidade de água é BPF, gente. É BPF. Entendeu? Então, vamos nos preocupar e se precisarem de ajuda, nós estamos aqui prontos, tá? Para auxiliar no que for necessário. A respeito do cronograma, né, da pessoa ter ali a data correta, porque vai ter que fechar a água, vai ter que ficar com a empresa ali aquele período parado, né, ou programar para o fim de semana para poder fazer ali, às vezes a rotatividade da empresa é 24 horas. Sim. Né? Então ela vai ter que fazer uma preventiva, qual que é a área que ela vai parar, qual a caixa d'água que ela vai estar fazendo ali a higienização. E isso é um ganho para a empresa, essa parada para limpeza, né? Sim. Porque se acontece isso que você, né, comentou agora, né, não sabemos qual foi o motivo, mas porque você não lavou a caixa d'água, porque você não trocou o cano ali da sua empresa que estava danificado, e você fechar a empresa, quantos funcionários também não estão envolvidos ali, né, em perder esse período de trabalho? Então, além de ser a questão da saúde, financeiramente também falando. Então, é uma parada que vai trazer um benefício ali para quem é o dono da indústria. Né? E segurança também, né? Porque a partir do momento que você controla e você tem realmente domínio daquilo que você está fazendo, você consegue identificar tudo, né? Pontos, se a contaminação veio através de uma canalização que está enferrujada, se veio de um bebedouro que não foi lavado, né? E, inclusive, você ter metodologias para acompanhar a dosagem correta para a preparação também da limpeza, né, da caixa d'água. Que você encontra esse material nos órgãos públicos, né, como a CETESB, a gente sabe que usava o da CETESB, mas da Anvisa também tem. Mas você tem que pegar um procedimento que você tenha certeza que está sendo aplicado. Não é de qualquer forma, né, Isso, de forma adequada. E você falando a questão da segurança, o Luiz falou um pouquinho a respeito do bombeiro, e a gente sabe que a segurança do trabalho, ela também está envolvida na limpeza da caixa d'água, trabalho em altura, confinamento. É isso que eu ia falar. Uma caixa d'água fechada, gente. Então, trabalho em local confinado. Né? A preparação é certa. Eu não vou ali colocar um produto químico que depois vai me contaminar minha tubulação. Então eu tenho que saber exatamente, né? Ter pessoas treinadas para isso, né? Para poder fazer. Então a segurança do trabalho está envolvida. A pessoa não pode construir em qualquer lugar, colocar uma caixa d'água e falar, ó, sobe lá e vai e faz toda a limpeza. Entra lá dentro lá e lava com cloro ativo e fica lá respirando. E se você ficar lá, depois eu lavo de novo. Não, a gente lavando em casa, o banheiro de casa, né? Se não tiver uma ventilação, você coloca o Exatamente. cloro, você passa mal. Imagina numa caixa d'água ali confinado. E sozinho, não pode. Exato. A gente já falou algumas vezes, né, em outros vídeos, a gente sabe que é uma ação em conjunto, né? Uma empresa tem profissionais da qualidade, profissionais da segurança do trabalho, profissionais da manutenção predial, né? No caso de água, né? Nós estamos falando de manutenção predial, né? Mas eles têm que trabalhar em conjunto, né? Então, um exemplo, a Alice falou, tem que ter um procedimento. Que produtos que eu posso usar para limpar a caixa d'água? Tem produtos específicos que tem essa finalidade. Dosagem não é qualquer um, vou colocar sabão em pó lá, Omo, eu tô lavando com Omo e tá tudo certo. Não sei, gente. Depois eu pego e coloco uma Cândida, uma Quiboa,
E tá tudo certo. O produto certo que tem que ser aplicado, qual é a dosagem certa que tem que ser aplicada. A pessoa que vai aplicar está preparada para aplicar, né? Segurança do trabalho, você falou em ambiente confinado, não pode estar só. Tem que ter um outro. Ah, mas o outro vai ficar só olhando? Não. Se o outro ficar lá dentro, esse daqui que tá do lado de fora vai ter que ir lá buscar ele. Não pode deixar ele lá. Tem que socorrer. Né? Então é uma ação em conjunta, né? E o objetivo é comum, né? É o bem-estar de todos que trabalham na empresa, é o bem-estar de quem consome os produtos da empresa, né? É tanta coisa envolvida no processo, o risco é tão grande, eu não sei se vale a pena correr. E todos os pontos, né? Se você identificou, vamos supor, é numerado ali, né? Do 1 ao 7 pontos de saída de água. Identificou que teve falha em um ponto, aí vai fazer a correção, né? Por que não pode deixar, né, isso para lá? Porque até mesmo os utensílios ou o maquinário, quando ele é lavado, se a água estiver contaminada, não adiantou nada. Né? Sim. O que adianta você lavar ali um utensílio com uma água contaminada? Então vai contaminar também o produto, né? Então tem que isolar aquela parte, fazer a correção, né, na que está contaminada, por isso que tem que fazer os laudos, as análises. Exatamente. Então, após as limpezas, uma forma de a gente garantir que houve que a limpeza foi eficiente é exatamente o laudo de análise, né? Sim. Que ele vai te dar os resultados para saber se está tudo ok ou não. E eu vejo também como a gente tratava, né? Tem um laudo que é o completo, né? Conforme a 888. Mas você também pode fazer laudos de mais menores, né? Com valor menor. Principalmente onde você tem uma fonte de água que vai entrar direto no produto. Um exemplo, quando nós fabricávamos a farinha de rosca, né? Então, lá era um ponto que a gente sempre coletava água para ver se a água estava boa. Quando fabricávamos a tapioca também, a água entra na formulação. Também é um ponto importante. Você não precisa fazer a análise completa, mas vai lá e olhe, tá em ordem, está. pH tá ok. pH, você tem que fazer os checks, Isso. né? E lógico, se você pegar alguma coisa que tá fora, você tem que tomar medidas, né? Medidas corretivas, medidas preventivas. Né? Isso a gente está falando de água fornecida, né? No caso aqui novamente aqui, né, em São Paulo, pela Sabesp. Mas quando uma indústria tem poço artesiano, Alice, como que é o procedimento? A preocupação tem que ser maior, né? Porque, na verdade, essa água tem que ser acompanhada até periodicamente, com mais frequência, porque você está se responsabilizando por toda essa água que você está distribuindo. Coisas que quando você pega de uma água coletiva, ela já tem o seu controle, ela já te assegura essa qualidade. E é como você falou, Raquel, depois que entra dentro da empresa, pode ter tubulações que possam afetar a água. Aí a responsabilidade é da empresa, né? Sim. Mas para poços artesianos, ela tem uns cumprimentos a ser feito que são são exigências maiores do que quando você usa de rede pública. Ainda falando sobre a limpeza da caixa d'água, a dosagem que a gente tem que fazer, obedecendo as regras, né? Sim. Não esquecer também de usar os utensílios adequados, né? E hoje existem muitas empresas que acabam fazendo parcerias e indicar os utensílios adequados para a higienização das caixas d'água. Opa, legal. Muito, muito bem observado, né, Alice? Né? Tipo de escova, certinho. Exatamente. O produto utilizado é importante e o equipamento, né, que você falou é importante também, né, para uma boa higienização da caixa d'água, que é o objetivo aí, né? E nós nem estamos falando de tubulação ainda, né? Tubulação não dá para limpar. E aí, Alice, quando dá problema na tubulação, o que a gente faz? A gente vai descobrir, depois de uma análise de água e marcando o ponto onde deu esse problema, Sim. você vai rastrear o histórico da empresa, né? Como nós já tivemos e descobrimos que a canalização era antiga e que provavelmente poderia ser de lá.
E Olha que na, interessante. na manutenção predial foi verificado e realmente encontrou. E depois disso você repete uma análise e você vê que deu tudo certo. Então, isso que é o gostoso, né? Gostoso, Você muito bom. descobrir e ter a segurança de estar fornecendo uma água dentro dos Potável. padrões. Uma água potável. potável. Isso mesmo. É que a gente fala que é a investigação, né, Alice? Você, gostoso. você tem que olhar a água dentro da sua empresa como um insumo, né? Sim. Eu até te fiz essa pergunta porque ninguém limpa cano, né? E também a olho nu, você não sabe se a água está Sim, é contaminada verdade. ou não. Então precisa da análise, precisa saber. Né? E o legal foi você ter comentado também de por onde ela passa, né? Que, tem empresas que têm uma caixa d'água, tem empresas que têm 30 caixas d'água. Exato. Depende do porte, né, Alice? Então a investigação, ela entra nesse... Como é que fala? Nesse âmbito, né? Eu vou ter que investigar as 30? Não. Eu tenho que investigar essa aqui, ó. As outras estão ok, né? Isso é importante, a gestão da potabilidade, né? Dentro da empresa. E na verdade a empresa, na nossa, que tínhamos 30 caixas d'água, nós fazíamos rodízio, né? Porque você não vai fazer das 30. A empresa, ok. Mas você vai pontuando as principais, você vai avaliando periodicamente, a cada semestre, pontos esporádicos. E aí você vai fazendo isso periodicamente. Então você vai tendo o controle de todas as caixas d'água. Por isso, a importância do procedimento e do cronograma. Isso mesmo, formulário, Raquel. né? E depois de tudo isso, registrar que foi feita a limpeza. Né? Ah, é verdade. Registrar, ó, o registro aí. Né? Ah, limpou. Quem limpou? O Quem João. limpou? O João fez a limpeza da caixa d'água. João, que dia que você limpou, rapaz? Eu lembro que tinha sido um feriado. Não, tem um formulário documentado, né? Isso. Ele assina, né? O dia que limpou, o produto que usou. Então, tudo isso, né? Tudo isso é importante. E numa prestação de serviço, né? Sim. E nós estamos aptos, né? Para poder fazer esse serviço, ajudar, auxiliar ali a empresa. Então a gente pode estar mostrando como que a pessoa faz, né? Então a RAL tá aí para isso. E você tá até falando, foi o João, né? O João foi treinado, né? O João foi treinado para trabalhar em altura, Raquel? O João foi treinado... NR35, a segurança O do João foi trabalho. treinado para trabalhar em lugar confinado, né? A segurança não pediu para que o João, na hora de aplicar o cloro, tem que utilizar uma máscara contra gases orgânicos, né? O próprio João, né? Eu preciso do João, que daqui 6 meses o João vai ter que limpar a caixa de novo. Entenda que o João é fictício, tá, gente? João João, Juarez, Poderia ser- Frederico. poderia ser o José, o Luiz, né? Exato. Tá certo? A Alice, né, Alice? Por que não? Com certeza. Né? Você é pequenininha, Alice. Mesmo, Alice, olha só. Eu entro dentro da caixa. E pra sair? E pra sair, esse é o problema. Quando a gente monta um formulário, não deixe campos em aberto, porque nós recebemos não conformidade por campos que não estavam preenchidos. Então, Olha, tudo importante esse aquilo ponto, que hein? você coloca, gente, como parte importante, não entregue como finalizado sem ter a assinatura de todos. Exato. E o treinamento de quem Aham. vai preencher, que é importante. Exatamente. Ele tem que entender o que ele está preenchendo. O que é aquela caixinha? Ai, cadê? Lembra da história da caixinha? Lembro. Sumiu a caixinha, parou Não de tem registrar. caixinha, não precisa preencher. Tinha uma caixinha, né? Então eu colocava na caixinha, mas tirou a caixinha do formulário. Então, aí o colaborador parou de preencher. Então, assim, tem que ser treinado. Ele tem que saber o que ele está preenchendo certinho. Aí a gente já tá falando de controle de documentos também, né? É. Mais um item de BPF. Uhum. Gente, não tem jeito, não tem como fugir do BPF, né? E de treinar as pessoas, implantar os documentos da forma correta, né? Eles saberem para que serve, por quê, né? Na hora que a pessoa entende o motivo, ele preenche. Exatamente. É muito difícil da pessoa querer, por vontade própria, não preencher. Eu acho que é mais por ou um descuido ou um desconhecimento do que deve ser feito, né? Uhum. A Treinamento é muito... importância de cada
de cada responsável, né? Porque todos somos importantes e ele tem o papel dele, porque ele que está fazendo a execução, né, da tarefa. Ok. Bem, todo documento nós sabemos que tem que ter a pessoa que executou e Aham. também tem que ter uma pessoa que verificou, não é? Exatamente. Tô falando controle de documentos, né? Assinatura Então, dos se dois. se não estava preenchido, então quem executou não viu e quem verificou também não viu, Não acompanhou. não acompanhou e na hora que chegou na mão do auditor, ele tem o dedinho. Podre. Ele vai no documento. Ele que vai precisa. pegar o documento certo. E uma outra coisa também que a gente tem que comentar, né? Que a gente estava falando um pouquinho aí nos bastidores, é na hora que essa água volta, né? Exatamente. Quando Volta ela- para a natureza. Quando ela volta para a natureza, né? É uma preocupação Rede também de que a empresa esgoto. tem que ter, né? Não é verdade? Hoje, quando é fornecido pela Sabesp, normalmente a Sabesp também coleta o esgoto. Né? É uma coisa que a gente vê muito em São Paulo. Padronizado dessa Padronizado, São Paulo. Quando você se afasta um pouquinho mais do centro, aí você já não tem, né, a rede de esgoto implantada. E aí? Bem, nós temos a CETESB aí que está de olho, né? forma. Nós também temos que garantir que a água esteja com os critérios mínimos, né? Para ser devolvida para a natureza, né? A gente estava até comentando, né? Dos peixinhos, né? É. Não só peixinhos, né? Mas todos os animais que consomem aquela água do rio. Ou né? as plantas mesmo. As plantas, Então, tudo isso está envolvido, né? A água ela tem que voltar de uma maneira que seja Aceitável. aceitável. É. Né? Não dá para ser, né, pura, mas também não ser contaminada nem com nenhum tipo de resíduo ou produto químico que venha a afetar a natureza, ou o meio ambiente aí que a gente tem que estar cuidando, né, da nossa casa. A gente fala a gestão integrada, né, Alice? A Alice aí sabe até falar melhor do que eu sobre gestão integrada, mas também tem que ser observado isso daí, Sim. principalmente quando você não está nos grandes centros. E sempre aparece nas reportagens, né? O impacto que isso tem no meio ambiente. E nós não podemos esquecer também que a empresa, quando executa essa tarefa, ou falta de executar a tarefa de verificar a água antes de devolver, se algum órgão fiscalizador pegar, a multa é muito grande. Eu não sei nem mensurar. Mas nós vemos nas reportagens, né, Alice, o impacto, né, que isso tem. E são multas astronômicas, né? Eu não consigo nem enxergar esse monte de zeros que tem as multas, né? Então vamos lavar a caixa d'água. Vamos devolver lavar. água limpa para a natureza, né? Vamos fazer dessa forma, né? Que aí todo mundo conserva aí tanto a saúde, né? Do funcionário, a saúde ali do consumidor, como a saúde da empresa, que a empresa precisa sobreviver. Esse foi o conteúdo de hoje. Falamos sobre potabilidade de água, né? Acesse aí o nosso site, né? Se inscreva aí no nosso canal, ok? Nos acompanhe nas redes sociais, né? Que estaremos de volta aí com o próximo vídeo, tentando sempre trazer conteúdos importantes para a indústria de alimentos.